Agora, 8h25, uma medida provisória publicada ainda em dezembro do ano passado estabelece que a palavra final sobre a nomeação de reitores em universidades federais vai ser a do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai poder acatar ou não o nome vencedor da lista de candidatos apresentada pelas instituições. Quem conversa conosco mais sobre o assunto é o reitor da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, João Carlos Salles, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, João Carlos. Bom dia, prazer estar com vocês, falar sobre a universidade. Prazer todo nosso. As instituições federais de ensino superior vêm sendo atingidas por inúmeras medidas do governo nesses últimos meses. Como é que o senhor avalia o atual momento da educação superior no Brasil? Extremamente tenso. A universidade pública, a universidade representa o que para a sociedade? Ela é um espaço de produção de conhecimento, de formação de qualidade. É um espaço que não transmite apenas um conhecimento feito fora. A gente produz conhecimento, faz pesquisa, faz extensão, se relaciona com a sociedade. E por isso mesmo nós constituímos uma comunidade que exercita uma democracia. Nós temos, pela Constituição, autonomia, ou seja, autonomia administrativa, autonomia didática, científica. Por isso mesmo, é claro, devemos poder escolher nossos dirigentes, né? Porque uma comunidade que tem essa capacidade de reflexão não é inepta. Ela tem sim um modo de reflexão que se reflete na indicação de quem ela quer que dirija. E isso não é apenas uma questão de exercício da democracia, isso é boa gestão, né? Porque é melhor que nos dirija alguém que conhece a universidade, alguém que tem afinidade com os setores, com os segmentos, que testou suas propostas na comunidade. Até agora, a lista tríplice já é um expediente que existe para as universidades. Os institutos federais têm já uma vantagem na sua construção, na sua legislação originária, de que eles indicam um nome só. Para os institutos federais, essa medida provisória é mais devastadora, porque faz com que eles, que já apresentavam um nome só, que era o nome que representava a comunidade, a vontade da comunidade, agora sejam obrigados a apresentar uma lista tríplice. Mas qual é a grande novidade, o maior ataque dessa medida? É que transforma uma consulta numa eleição para lista. Ninguém faz eleição para lista. Quando as pessoas votam, as pessoas querem escolher quem vai ser o prefeito, quem vai ser o presidente, né, quem vai ser o reitor. Então, indico esse primeiro nome, ninguém indica 3 nomes, porque veja a situação. Imagine o cenário em que a comunidade se unifica em torno de um nome. Todo mundo acha que essa pessoa deve ser dirigente, todas as forças, ideias, pensamentos confluem para aquela candidatura. Aí, de repente... Aí aparece alguém que teve 5% dos votos, vai entrar na lista. E essa pessoa com 5% dos votos está contando com o quê? Já que ele não representa a comunidade. Está contando com a aliança que ele pode ter com um eventual governante. Ou seja, ele vai representar interesses que são hostis à universidade. E hostis por quê? Porque a universidade agora está sendo atacada, infelizmente, né, até por gestores que deveriam ser responsáveis pela sua proteção, amparo e, claro, estímulo. Pois é, o senhor também é presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Existe algum movimento dos dirigentes no sentido de contestar essas decisões do governo federal? Ah, sim, nós temos feito várias ações. Uma delas, por exemplo, tem a ver até com os parlamentares. Há no parlamento uma frente parlamentar de valorização e defesa das universidades e institutos federais. Temos tido mobilizações diversas. Devem dizer que a nossa comunidade não tem silenciado. Estudantes, técnicos e docentes têm ido às ruas, têm se organizado em assembleias. Por exemplo, o governo apresentou uma proposta chamada Futurice, que contraria o modo, né, de gestão universitária, que é unilateral, que enfatiza só um aspecto da vida universitária, que também implica desobrigação, né, desobriga o governo com financiamento público do ensino superior. Nós reagimos bem e todas as universidades que se manifestaram rejeitaram a proposta. Tanto que a proposta até agora não seguiu para o Congresso. Vamos ver se ela seguir, vamos voltar a debater, é nosso papel, nossa missão, não devemos deixar de debater, mas nos termos em que ela foi apresentada, com o espírito que foi apresentada, provavelmente a comunidade vai continuar reagindo e rejeitando essa proposta. Esse é um exemplo. Uma das questões que envolvem as universidades federais é o corte de verbas que foi anunciado, principalmente no início do governo Bolsonaro. Sim. Como é que está a situação da UFBA hoje? Olha, a situação, vamos pegar no geral, a situação da UFBA em particular, ela é uma situação de encontrar uma defasagem orçamentária.
se nós notarmos o que houve apenas uma manutenção nominal das verbas de custeio, sem levar em conta a inflação, sem levar em conta a expansão, sem levar em conta o crescimento de ações, etc., que aumenta despesas. Isso faz com que tenhamos enfrentado até a necessidade de fazer reduções de pessoal terceirizado, demissões, e dificuldades também com o fluxo de recursos, atrasos que levam, por exemplo, ao não pagamento imediato de pessoal terceirizado. Isso causa, é claro, um grande transtorno e atinge exatamente esse pessoal, essa força de trabalho, que é essencial à universidade, que tem amor à universidade e que é a mais precarizada. Além dessa situação particular que a UFBA enfrentou, a gente pode dizer que, no geral, sim, há uma defasagem de orçamento. É uma situação semelhante no geral. Alguns mais, outros menos, depende da história, dos investimentos feitos na instituição, mas, no geral, há uma defasagem orçamentária, essa é a regra geral. E essa defasagem se agrava com a posição do governo de, por exemplo, ter contingenciado quando não precisava ter contingenciado, bloqueado o recurso. É diferente do contingenciamento. O contingenciamento é a liberação progressiva. Exatamente, é o bloqueio está ali, você vai liberando progressivamente. O bloqueio foi retirar do sistema, o que gerou uma grande instabilidade. Aí por isso que interpretamos como um corte, reagimos, conseguimos reverter. E notem, o governo, o Ministério da Educação, não executou mais de R$1 bilhão. Ou seja, se ele estava com esse recurso, sem recursos, como é que ele deixou de executar, deixou de empenhar mais de R$1 bilhão? Isso não parece ter sido correto em relação a universidades que necessitariam de recursos. Por exemplo, as universidades e outros programas diversos que foram suspensos. Agora, nesse momento, a universidade vive um certo susto. As universidades. Você deve ter tido notícias de que algumas universidades estão preocupadas com a possibilidade de nomeação, de despesas as mais diversas, de honrar os compromissos legais de progressão funcional. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem um pacto na sociedade, é um pacto que diz: o tamanho da UFBA é esse, ela tem o direito a ter tantos docentes, ela tem, portanto, uma natureza especial que quando um docente se aposenta, falece ou precisa se afastar, você pode ter um substituto ou fazer uma nova vaga, no caso de se há uma aposentadoria, ou seja, a reposição do seu quadro. Porque se fez um pacto na sociedade de qual é o tamanho da universidade, quais são os cursos que ela oferece, quantos alunos ela deve atender. E de repente isso tudo fica comprometido, né? Fica comprometido porque houve o seguinte: ao mesmo tempo que disseram o quantitativo é esse mesmo, é isso mesmo, você tem esse direito, mas o dirigente não pode causar despesas, seus atos não podem causar mais despesas para pessoal, porque o valor previsto na LOA, no orçamento, é inferior ao executado no ano passado. Ou seja, não é suficiente para pagar todo o pessoal esse ano. Mas isso não é novo, sempre houve suplementação orçamentária. O que não se pode jogar isso é para os reitores. Porque esse compromisso de pagar pessoal, que são despesas obrigatórias, e direitos também dos docentes, progressão funcional, auxílio natalidade, os auxílios diversos, os direitos que já estão legislados, isso tudo faz parte de um pacto que a sociedade fez para a manutenção dessas universidades. Isso é compromisso de governo, de Estado mesmo. Não é de reitor. Não é de reitor. Fernando quer fazer uma pergunta. A gente tem observado uma série de questões de alunos. No final do ano passado, a gente passou por uma situação um pouco mais delicada, porque não sabia se o MEC ia liberar recursos para a universidade finalizar o ano funcionando normalmente. E esse ano tem essa questão orçamentária, que é um desafio que se manteve. Existe a possibilidade das atividades da universidade, no caso da Universidade Federal da Bahia, que o senhor é reitor, mas como o senhor representa também uma associação, das universidades terem dificuldades de manter o funcionamento regular no dia a dia da atividade básica, que é o ensino, por conta dessa série de medidas que o Ministério da Educação tem tomado junto com o governo federal? Dificuldade é a palavra. Temos tido intranquilidade, porque uma série de medidas... Agora, por exemplo, vejam só, o orçamento foi aprovado de uma forma inédita. Aprovou-se uma parte, digamos 60% do orçamento, está garantido. Parece boi de Parintins, né? Uma parte é garantida, caprichoso, né? E 40% não está garantido, está sob supervisão, ou seja, dependente de uma futura aprovação no parlamento. Isso gera intranquilidade.
nós não podemos imaginar que não venha essa segunda parte, porque seria 40% do orçamento. Então a universidade iria parar completamente se não for liberado isso que está sob supervisão. Mas vejam, isso é gravíssimo, já gera uma intranquilidade. Então todos os gestores estão fazendo o possível e o impossível, a gente até brinca. A pergunta típica de reitor, como é que o senhor está? Está bem? Na medida do impossível, sim, né? Porque é o que ele está vivendo o tempo todo, né? Eu diria assim, há intranquilidade, mas confiança. Veja, a universidade é um bem da sociedade. Essa confiança nos anima a cada dia. A cada dia, quando nós percebemos que medidas indevidas encontram reação da sociedade, reação da comunidade. A nossa comunidade precisa debater o quadro, ter ciência dos números, perceber que o seu funcionamento regular, como você colocou, está sempre ameaçado, tem estado ameaçado, né, e que é uma luta constante para a defesa disso que é um patrimônio da sociedade. Em 2019, houve o que eu costumei chamar de batalha discursiva, porque o governo federal, através do então novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, falei certo dessa vez? Abraham Weintraub, ele anunciou cortes e depois ele transformou os cortes em contingenciamento. Houve uma questão discursiva, uma mudança discursiva depois da reação da comunidade como um todo. O senhor acredita que é muito mais uma batalha discursiva, ideológica, ou uma batalha real contra a universidade? Olha, nós deveríamos imaginar, né, e até seria difícil imaginar, que os responsáveis, que são corresponsáveis pela gestão das universidades, não queiram destruí-la. O bom senso leva a imaginar que um gestor que está ali para cuidar do ensino superior não queira destruir o ensino superior. Evidentemente, nós temos que ter essa confiança. Isso é a base prévia. O discurso, porém, foi muito agressivo. Então, as universidades foram acusadas de fazer balbúrdia, e aí lembre que a UFBA até foi uma dessas que foi indigitada como fazendo balbúrdia. Reagimos no início dizendo, balbúrdia, aqui não faz balbúrdia. Depois dizemos, ele pode até fazer balbúrdia, mas não somos espaço da barbárie. Aqui não é o lugar do obscurantismo, não pode ser isso. Ou seja, avançou-se o sinal agredindo reitores, reitoras, fazendo um discurso pejorativo em relação a esse espaço. Então, essa batalha discursiva, você tem razão. A preocupação é que a batalha discursiva tão consistente pode denotar, sim, uma intenção de desmonte, uma intenção de descompromisso com o financiamento público da educação, por exemplo. Aí não é Twitter, aí é planilha Excel. Você mudou o aplicativo, né? Você pode, assim, o uso irresponsável do Twitter, há usos responsáveis do Twitter, né? Mas há usos irresponsáveis do Twitter. E há usos maravilhosos da planilha Excel, e há usos abusivos da planilha Excel. É tentar pegar uma questão de orçamento e, por exemplo, dizer, já que há esse problema de orçamento, deixamos de ter o compromisso com algo que é um investimento e não é um custo, né? Ou seja, está em jogo, sim, como é que nós compreendemos o lugar da universidade. Esse é o desafio. Há também uma discussão sobre a adesão ou não de universidades a um programa do MEC que caminha para ser natimorto, mas há essa discussão. A UFBA rejeitou participar desse programa, desse projeto, mas o senhor também representa outras universidades. Como é que está o debate sobre esse programa do governo federal, que é mais ou menos uma substituição da obrigação do poder público de gerir a universidade? Você tocou bem no ponto, uma boa questão. Eu até mencionei o programa Futurice, né? Esse programa Futurice é isso. Ele foi apresentado como a última Coca-Cola do deserto, digamos assim. Mas parece que às vezes querem criar o deserto para que a Coca-Cola funcione. Então, porque é como se você cerceia, se você deixa de investir, se você compreende que a universidade é um gasto e não justificado, pode se sugerir a ideia de que é preciso que ela mesma vá procurar recursos, né? Defendemos claramente a manutenção do compromisso do Estado com o financiamento do ensino superior público de qualidade. Isso é fundamental. Mas as universidades têm rejeitado, em geral, o programa, porque o programa tem vários problemas.
problemas do que é a constituição desse fundo, problemas de interferência na autonomia, porque contratos de gestão contratos importantes da universidade passariam a ser geridos ou por fundações ou por organizações sociais, uma visão que enfatiza só o empreendedorismo, desconhece a extensão, não valoriza tanta pesquisa, subordina a pesquisa à inovação quando deveria ser o contrário, e assim por diante. Então, a posição mais geral, todas as que se manifestaram, rejeitaram. O programa já tem 3 versões. Elas são parecidas, houve alguma evolução interna entre elas, mas as 3 mantêm esses princípios que têm levado à rejeição. O secretário do Ensino Superior, que era o responsável pelo programa, ele se demitiu, pediu exoneração. Então, não sabemos se esse programa vai continuar, se terá a nova versão, mas certamente as universidades, uma vez havendo o programa, vão debater e vão se posicionar. João Carlos, para a gente encerrar, a gente está destacando aqui decisões do governo que comprometem, de certa forma, a gestão do ensino superior público no Brasil. Do ponto de vista ideológico, pegando um pouco carona no que Fernando perguntou, essa postura mais com viés conservador, que nos surpreende a cada dia com declarações, enfim, que colocam em xeque essa pluralidade que é típica do ensino como um todo. Como é que o senhor avalia? É um retrocesso? É algo que se esperava desse novo governo? Enfim, eu queria que expressasse a sua opinião nesse sentido. Nós temos que pensar a sociedade brasileira. A sociedade brasileira sempre foi marcada por traços de autoritarismo, de discriminação, de preconceito. A universidade, por sua feita, como está na sociedade, sempre também teve algumas manifestações internas autoritárias, mas ao mesmo tempo a universidade é esse lugar maravilhoso de reação ao preconceito, de estudo, de amor ao conhecimento e não ao obscurantismo. Então, naturalmente, a universidade, por si só, por existir, ela não é dessa ou daquela posição. Ela defende as luzes, digamos assim. Ela defende a liberdade, ela defende a democracia e, por isso mesmo, ela incomoda. Né? Eu acho que sim, é surpreendente esse retrocesso no país, é surpreendente que esse retrocesso tenha amparo em amplas camadas da população. Não é de estranhar, talvez uma análise otimista demais, imaginasse que a sociedade brasileira já tivesse superado preconceitos tão radicais que vemos hoje expressos em falas do presidente, em falas de ministros, e que até às vezes ultrapassam o decoro mínimo que se pode esperar do cargo. Mas isso faz com que a universidade exatamente tenha hoje um papel extraordinário. A UFBA tem esse papel, a UFBA é esse lugar, com suas dificuldades, problemas de manutenção, problemas de funcionamento, dificuldades históricas, é um lugar maravilhoso para se pensar. E não deixo de convidar todos para estar conosco, visitar a UFBA. Faremos um novo congresso da UFBA esse ano, continuaremos com a nossa de cabeça erguida, com serenidade, enfrentando esse cenário adverso. João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia, também presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, conversando conosco aqui no Essa Bahia. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, um grande abraço a todos. Agora, 7h44 na Tarde FM.